Bom, gente, então vamos começar a nossa quarta aula do curso de grupos e corpos. Nessa aula a gente vai falar sobre subgrupos normais, grupos quocientes, homomorfismos e os teoremas de isomorfismo. Então, subgrupos normais e grupos quocientes. Então, N, um subgrupo de G, ele vai ser chamado normal se as classes laterais à direita e à esquerda coincidem para qualquer Gzinho em G. Tá? Então essa é a definição de um subgrupo normal. Você tem esses dois conjuntos, né? Conjunto de todo elemento da forma Gzinho vezes Nzinho, onde o Gzinho está fixo e o Nzinho vai variar em todos os elementos do subgrupo N. E aqui é o subgrupo dos elementos da forma Nzinho vezes Gzinho. Então se esses dois conjuntos coincidem, a gente diz que o subgrupo é normal. Tá? Esses conjuntos são as classes laterais à esquerda e as classes laterais à direita. Então, a notação é se n é normal, então a gente vai, ao invés de denotar menor ou igual, n menor ou igual a g, a gente vai denotar por esse triângulo, certo? Então, isso é a notação para dizer que n é um subgrupo normal de g. Exemplo trivial, se g é um grupo abeliano, então todo subgrupo é um subgrupo normal, porque a ordem que você multiplica não faz diferença quando o grupo é abeliano, portanto as classes laterais coincidem de qualquer subgrupo. Um exemplo menos trivial, se a gente considerar o grupo S3 das permutações de três elementos ou os movimentos rígidos, né, as simetrias de um triângulo equilátero. Então esse subgrupo com dois elementos ele não é normal. Por quê? Basta a gente mostrar que para algum Gzinho a classe lateral à esquerda e à direita não coincide. Então vamos tomar Gzinho como sendo esse triciclo, esse Gzinho é o elemento de G, que nesse caso é o S3. Daí se a gente considerar GH, a gente vai obter esse conjunto, né? G vezes 1 vai dar G, e G vezes a transposição 2 vai dar um 3. E por outro lado, se a gente fizer H vezes G, vai dar G também, porque 1 vezes G vai ser G, mas por outro lado aqui a gente vai ganhar essa transposição 2, 3. Portanto, GH é diferente de HG e, portanto, esse não é um subgrupo normal. Mas se a gente considerar esse subgrupo de S3 um pouco maior, então agora a gente tem três elementos, a identidade mais dois triciclos aqui, esse cara, por sua vez, vai ser normal. Para ver isso, basta a gente calcular as classes laterais com relação a todos os elementos. Então aqui a gente calcula a classe lateral com relação ao elemento 1, 2. Aqui está faltando um colchete, tá? Deixa esse colchete. Ah, não, desculpa. Tá certo. Com relação ao elemento 1, 2, a gente vai ter esse conjunto formado por esses três elementos, 1, 2, 2, 3 e 1, 3. E a classe lateral à direita vai ser dada por esses três elementos, de novo, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Então a única coisa que acontece aqui é que, de certa forma, a ordem dos elementos mudam, mas como conjunto, esses dois conjuntos aqui são iguais. E deixo como exercício para vocês treinarem, verificar os outros casos e verificar que isso vai acontecer também para os outros elementos. Tá? As classes laterais vão coincidir e, portanto, N é um subgrupo normal de S3. Então, um teorema bastante importante e útil, que a gente vai utilizar bastante, é que se N, um subgrupo de G, então as seguintes condições aqui são equivalentes para a gente checar se N é um subgrupo normal de G. Então, a primeira é N é um subgrupo normal de G. A segunda é que quando a gente pega um elemento Gzinho qualquer de G e conjuga o conjunto N inteiro por esse elemento Gzinho, ou seja, a gente considera esse conjunto aqui, ó, Gn e G-1, né, que é o conjunto dos elementos da forma Gzinho vezes Nzinho vezes G-1, onde Nzinho está variando em todos os elementos de N. Então, se esse conjunto estiver contido em N, é uma condição equivalente ao conjunto ser normal, ao grupo ser normal. E igualdade. Basicamente, Gn, G-1 igual ao próprio N. Então, é mais forte que essa propriedade de 2. Então, essas três condições são equivalentes. Vamos para a demonstração, que 1 implica 2. Então, a gente tem por hipótese que N é um subgrupo normal. Eu quero provar que quando eu pego um Gzinho qualquer e conjugo o grupo N por Xzinho, eu continuo dentro de N. Então, para todo Gzinho,
a gente tem que essas duas classes laterais coincidem, por hipótese, porque n é normal. Portanto, para todo nzinho em n, vai existir um n' em n, tal que Gn é igual a Ng. Basicamente é equivalente a dizer que esses dois conjuntos coincidem. Então, Gn é igual a n' g. Isso aqui implica, multiplicando os dois lados à direita por g menos 1, que Gn e g menos 1 é igual a n'. Mas isso, como esse nzinho foi um elemento arbitrário, a gente acabou de mostrar então que Gn e g menos 1 está contido em n, porque esse n' é o elemento de n. Então, 1 implica 2. 2 implica 3, a gente já tem que o Gn e g menos 1 está contido em n. Basta a gente provar agora o contrário, que n está contido no Gn e g menos 1. Certo? Então, para todo nzinho em n, eu quero provar que ele vai ser da forma Gn' vezes g menos 1, né? Para algum n'. Então, para todo nzinho em n e g em gzinho em g, a gente vai escrever o g menos 1 como sendo o k. Tá? Só troquei o nome dele aqui. Assim, esse nzinho ele pode ser escrito como sendo g vezes g menos 1, isso é a identidade, vezes n, que é igual ao próprio n, vezes g menos 1, que é a identidade de novo. Tá? Então, só multipliquei a identidade à esquerda e à direita do n. Mas isso é igual a g. Por definição, eu chamei g menos 1 de k, então isso é gk n k menos 1 vezes g menos 1, certo? Mas esse elemento ele está contido em Gn g menos 1, certo? Porque por hipótese eu tenho que esse elemento pertence a n, né? A hipótese do item 2 diz que conjugação de um elemento de n está contido em n. Então aqui eu tenho essa conjugação, isso está contido em n, portanto isso pertence a Gn g menos 1, certo? Logo n, esse nzinho for arbitrário, a gente provou que ele está contido aqui dentro, portanto o nzão está contido em Gn-1, mas como a outra inclusão a gente já tinha, isso implica que a gente tem igualdade. Isso implica o item 2, isso mostra que 2 implica 3. Finalmente, 3 implica 1 para fechar o ciclo. Então eu quero provar, sabendo que eu tenho essa igualdade, eu quero provar que n é um subgrupo normal. Então eu tenho que provar que as classes laterais coincidem. Então, para todo gzinho em g, eu considero essa igualdade, que é dada pelo item 3, então Gn g menos 1 igual a n, né? Mas essa igualdade, facilmente multiplicando por g dos dois lados à direita, eu ganho que Gn é igual a ng. Mas isso é por definição, dizer que o subgrupo é normal. Bom, agora eu quero introduzir essa nova forma de construir grupo, né? A gente já viu em outras aulas que, por exemplo, como que a gente pode usar grupos que a gente já tem para construir novos grupos. Então a gente já viu, por exemplo, que eu posso fazer isso usando produto interno. Desculpa, produto direto, né? Produto direto externo e produto direto interno, de certa forma. Eu posso usar grupos que eu já tenho e construir um novo grupo. Então esse aqui é um exemplo que outra forma que a gente pode fazer isso. São os grupos quocientes. Então, a ideia é, a partir de um grupo e um subgrupo normal do grupo, eu quero construir um novo grupo. Tá? Então, dado n um subgrupo normal de um grupo G, eu vou considerar o conjunto de todas as classes laterais, que vai ser denotado por G quocientado por n, a gente vai chamar assim, tá? G quocientado por n, ou G dividido por n, são uma nomenclatura só. Mas, enfim, como um conjunto, é o conjunto de todas as classes laterais à esquerda. Tá? Como o grupo é normal, não faz o conjunto das classes laterais à esquerda e as classes laterais à direita vão coincidir, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com classes laterais à esquerda. E a afirmação é que esse conjunto ele vai ser um grupo, tá? Então, o conjunto das classes laterais é um grupo, quando o n for normal, e o produto é dado dessa forma natural aqui. Então, Gn vezes G'n vai ser G'N, para todo G e G' em Gzão, certo? Então, tem que provar que de fato isso define um grupo. Então, a demonstração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é provar que esse produto é bem definido, né? Porque a gente pode ter classes laterais diferentes, a mesma classe lateral sendo representadas por elementos diferentes, né? Porque a classe lateral é um conjunto.
né? Gn é o conjunto de todos os gzinhos, nzinhos, onde o gzinho está fixado, mas o nzinho varia. Então vamos assumir que a gente tem an igual a linha vezes n e bn igual a b' vezes n. Então a gente tem aqui classes laterais iguais sendo representadas por elementos diferentes. Essa aqui é representada pelo a', essa é representada pelo a, do mesmo jeito aqui é representado pelo b e aqui pelo b'. Eu quero provar que esse produto definido da forma que está no enunciado não depende da escolha das classes laterais do representante. Então, nesse caso, eu tenho essas igualdades entre classes laterais. Por definição da igualdade das classes laterais, vai existir um NA e um NB, ambos elementos de N, né? Tais que o A vai ser escrito como A' vezes NA e o B escrito como B' vezes NB. Né? Basta pegar essa identidade aqui, vai ganhar, a gente ganha uma igualdade dessa forma e essa igualdade aqui, a gente vai ganhar alguma igualdade desse estilo aqui, onde esse NA e NB são elementos de N. Então, se eu fizer o produto AN vezes BN, isso por definição do meu produto é AB vezes N, né? Mas eu posso substituir as expressões de A e de B, então isso aqui deu A' vezes NA, usando aqui, e aqui B' vezes NB, usando essa outra expressão. Bom, mas isso aqui é igual a A, NA, B', porque a classe lateral desse elemento é a mesma classe lateral da identidade vezes o n, né? Porque o nb é um elemento de n. Então, eu ganhei essa nova igualdade, certo? Bom, mas o grupo, ele é normal, portanto, B' vezes n é igual a nB', então aqui eu só vou usar esse fato. E, de novo, usando o fato que o NA está contido, o nzinho A está contido em n, isso aqui é a mesma classe lateral do E vezes n, que é n. Portanto, aqui eu ganho essa identidade, que esse produto é igual a A', N, B'. Mas usando novamente que o N é normal, e portanto as classes laterais da direita e da esquerda coincidem, eu posso voltar o B para o lugar original. O B' para o lugar original, como está ele com N. Isso me dá A', B' vezes N, mas por definição isso é o produto de A'N, B'N. Então, o produto definido da forma que foi não depende da escolha das classes laterais. Tá? Escolhas diferentes vão, por mais que a escolha seja diferente, quando eu fizer o produto está igual. Então é bem definido. Bom, a associatividade desse produto segue da associatividade do produto de G, porque aqui no fim das contas o que a gente está fazendo é simplesmente usando o produto de G. Tá? Então eu posso mudar o parênteses de lugar pelo fato que eu posso fazer isso no produto em G. É trivial checar que o elemento identidade desse grupo quociente é o E vezes N, ou seja, isso é igual ao próprio N, como um conjunto. E que se você tem um elemento Gn no grupo quociente, então o inverso de Gn vai ser G menos 1 vezes N. Tá? Então essas duas propriedades são extremamente fáceis de verificar e vocês escrevam essa linha só para conferir. Ok, então isso demonstra que, de fato, o conjunto das classes laterais, que é denotado por essa forma, é um grupo e esse grupo é chamado de grupo quociente, de N por G. Desculpa, de G por N. Bom, uma observação bastante importante é o que a gente pode falar sobre a ordem, né, desse grupo. Então a gente sabe pelo teorema de Lagrange que a cardinalidade desse grupo é, por definição, a quantidade de classes laterais que eu tenho, né, do subgrupo N dentro do grupo G. Mas isso é o que a gente chamou de índice. Então, a cardinalidade do grupo quociente G por N é precisamente o índice de N em G. E o teorema de Lagrange diz para a gente que a cardinalidade de G é igual à cardinalidade de N vezes esse índice. Né? Logo, usando essa fórmula, a gente conclui que a cardinalidade do grupo quociente G por N, que é igual ao índice de N em G, é precisamente
a ordem de G dividido pela ordem, aqui deveria ser N, tá? Não é H. Então é a ordem de G dividido pela ordem de N, tá? Simplesmente usando o teorema de Lagrange. Então essa notação ela é bem, vamos dizer assim, intuitiva com relação a isso, né? Então quando eu faço G dividido por N, eu penso isso como um grupo e eu penso na ordem desse grupo, é de fato a ordem de G dividido pela ordem de N. Ok. Alguns exemplos de grupos quocientes. Então a gente já viu nos primeiros slides que esse grupo N é um subgrupo normal de S3 e que a gente tinha duas classes laterais, né? G quocientado por N é precisamente N e são duas classes laterais, a classe lateral representada pela identidade, que é o N, e a classe lateral representada por essa transposição 2. Tá? Logo, eu tenho um grupo com dois elementos, esse grupo vai ser isomorfo ao Z2. Então, esse grupo quociente é nada mais do que o Z2. Um outro exemplo, a gente pode considerar Z, é um grupo abeliano, portanto, todo subgrupo vai ser um subgrupo normal, em particular os múltiplos de 3, é um subgrupo normal de Z. E se a gente tem um elemento qualquer em Z, então eu posso aplicar o algoritmo de Euclides, né, usando esse elemento nzinho e o 3, e eu ganho que n é igual a 3q mais r, onde r está entre 0 e 3. Portanto, se eu for querer achar ou descrever uma classe lateral do grupo quociente Z quocientado por 3z, um elemento qualquer é uma classe lateral, então n mais 3z. Mas o n eu posso substituir pela expressão do algoritmo de Euclides, então isso vai dar r mais 3q mais 3z. Mas essa classe lateral coincide com a classe lateral do 3z, da identidade, porque 3q é um elemento de 3z. Lembra que o produto é mais, tá, gente? O produto desse grupo aqui é denotado por mais, porque ele é abeliano. Logo, eu tenho que n mais 3z é igual a r mais 3z, onde esse r ele pode ser 0, 1 ou 2. Logo, isso foi um elemento arbitrário, então o conjunto das classes laterais, então, ou seja, o grupo quociente, ele tem 3 elementos. 0 mais 3z, 1 mais 3z e 2 mais 3z. Tá? Então, eu deixo como exercício usar exatamente o mesmo argumento para provar que se eu trocar o n por o 3 por n, um n qualquer, então o grupo quociente z dividido por nz vai ser um grupo com n elementos. Então aqui eu tinha 3 elementos, aqui vai ser n elementos. Os elementos da forma r mais nz, onde o r varia de 0 até n menos 1. Certo? Mais para frente a gente vai ver que isso, na verdade vai ser um exercício, vai ver que esse grupo nada mais é do que o Zn, tá? Então, o conjunto dos resto módulo n, que é justamente o que, de certa forma, essa conta que a gente fez aqui está indicando, né? Mais um exemplo, esse aqui um pouquinho mais complicado. A gente viu na aula dos grupos diedrais que o Dn, que é o grupo diedral do polígono de n lados, né, associado ao polígono de n lados, ele é o grupo cujos elementos são esses caras aqui, né? Então, 1r até r elevado a n menos 1, daí eu tenho uma reflexão, e eu tenho os elementos produto, que é rs, r quadrado, s até rn menos 1 vezes s. Então, esse grupo ele é gerado por s, que é a rotação de 2π dividido por n, é o ângulo menor, né, que você pode rodar lá o polígono de n lados. E essa reflexão S que a gente fixou com relação ao vértice 1, ou seja, ela fixa o vértice 1. Essa reflexão é com relação à reta bissetriz, né, no vértice 1. E a gente sabe que essas propriedades valem, né? Ou seja, que se eu aplicar R n vezes, eu volto no polígono original. Se eu refletir 2 vezes com relação à mesma reflexão, eu volto no polígono original. E se eu fizer essa S, isso é a mesma coisa que fazer uma rotação no sentido contrário. Okay? Então, a gente tem aqui que eu vou definir o Rn como sendo o subgrupo gerado por R, né? O subgrupo cíclico de Dn gerado por R. Ou seja,
R quadrado, R cubo, assim vai, né? Aqui, da identidade SRS igual a R menos 1, né? E usando o fato que S quadrado é igual à identidade, eu consigo concluir que S menos 1 é igual a S. Então, a inversa da S é igual ao próprio S. Eu consigo concluir essas seguintes igualdades, né? Então, é SR S menos 1 é igual a SRS, pois S menos 1 é igual a S, mas isso é igual a R menos 1 e, portanto, isso pertence a R. Então, conjugar o R pela reflexão, eu caio dentro de Rn ainda. Por outro lado, um elemento qualquer de Rn é uma potência de R. Então, eu quero conjugar agora uma potência qualquer de R por S. Então, se eu fizer S, RK, S menos 1, isso é igual a S, R, S menos 1, tudo elevado a K. Isso eu estou usando o fato que a inversa do S é o próprio S, que S quadrado é igual a identidade. Bom, mas isso é R a menos 1, né, por essa conta aqui. Desculpa, S a menos K, R a menos K, né? Isso aqui seria R a menos 1, mas como está elevado a K, fica R a menos K. E R menos K, obviamente, pertence a Rn. Logo, se eu conjugar o grupo Rn por S, eu continuo dentro de Rn. Né? Então, o que acontece se eu conjugar agora o grupo Rn por um elemento arbitrário de Dn? Bom, obviamente, eu quero ver que esse grupo Rn vai ser normal. Tá? Então, se eu conjugar por esses elementos aqui, eu, obviamente, caio dentro de Rn ainda, porque todos esses elementos estão dentro de Rn. Se eu conjugar por S, foi o que eu acabei de ver, continuo dentro de Rn. Então, agora eu quero conjugar por esses elementos aqui, mais gerais. Então, vamos pegar um elemento RKS vezes Rn vezes o inverso do RKS. Bom, isso aqui é igual a RKS, Rn, S menos 1, R menos K. Esse pedaço eu sei, pelo que está escrito na linha anterior, que está contido em Rn, então esse conjunto todo aqui está contido em RK, Rn, R menos K, mas tanto o RK quanto o R menos K está contido em Rn, portanto, esse cara aqui é igual a Rn, porque o K está variando, portanto, o Rn é normal. Acabei de conjugar por um elemento qualquer e continuo dentro de Rn. Ok, então esse Rn é um subgrupo normal. O que eu poderia falar sobre quantas classes laterais e quais classes laterais existem no grupo quociente? Bom, se K é maior que zero, então RKS é igual a SR menos K, tá? Então isso aqui segue dessa parte aqui. E usando o fato que S e S é menos 1 coincidem. Logo, se eu fizer RKS vezes Rn, isso aqui seria uma classe lateral arbitrária dentro do grupo quociente. Isso aqui é igual a SR menos KR, mas isso aqui está contido dentro de Rn, então isso é igual a SRn. Então, uma classe lateral qualquer, de um elemento qualquer, aqui, desde que o K seja maior que zero, é a mesma classe lateral do SN, do SRN. Logo, só existem duas classes laterais, que é a classe lateral, aqui deveria ser Rn, tá? Isso aqui seria Rn e SRn. Então, tem o caso K maior que zero, que vai me dar todas essas classes, essa classe lateral, todos eles coincidem com essa aqui. E o caso em que o S é igual a zero, que está contido em Rn. Ok. Mas aqui, então, eu tenho um grupo com dois elementos, portanto, ele é isomorfo ao Z2, certo? Perfeito. Então, uma observação importante é que em todos esses exemplos anteriores, os subgrupos normais têm índice em 2. Bom, então, quando a gente, por que a gente sabe que tem índice 2? Porque explicitamente a gente achou aqui todas as classes laterais têm dois elementos, né? O grupo quociente tem dois elementos, mas a gente viu lá nos slides anteriores que a cardinalidade do grupo quociente é precisamente o índice do subgrupo normal dentro do grupo maior. E eu deixo como exercício provar esse fato em geral. Ou seja, que se você tem um subgrupo que tem índice 2, então necessariamente ele tem que ser normal. Tá? Como aplicação desse exercício, o AN ele é um subgrupo, então o subgrupo alternado
dentro do grupo das simetrias de N elementos, é um subgrupo normal. Tá? Isso aqui por quê? Porque a gente sabe que toda simetria ela é escrita como produto de transposição. As transposições pares estão aqui dentro e as transposições ímpares são as que estão na outra classe lateral, no outro caso, né? A gente viu isso na aula de simetrias. Então, é justamente o que eu estou dizendo aqui, o subgrupo quociente vão ser basicamente esses dois elementos, a classe do AN e a classe de algum sigma AN, onde sigma é qualquer transposição, tá? Aqui o produto, a tabelinha de produto vai ser essa tabela aqui. Então, aqui eu tenho o grupo quociente, que tem esses dois elementos. Quando eu faço tabela de multiplicação, eu ganho essa. E se você observar, essa tabela coincide com a tabela do Z2, portanto, de novo, a gente tem um grupo com dois elementos, é isomorfo ao Z2. Como eu disse antes aqui, o AN cuida dos produtos pares, transposições. Então, essa classe lateral associada a esse cara, AN, justamente contém todas as transposições pares. E a outra classe lateral, só tem duas, vai cuidar de todas as transposições, todos os produtos de transposições ímpares, tá bom? Todos os produtos ímpares de transposições. Perfeito. E agora eu quero provar um resultado bastante importante, vai ser importante mais para frente também, que diz respeito à simplicidade do grupo AN. Então, o primeiro passo, o que é um grupo simples? Então, o grupo G ele vai ser dito simples se os únicos subgrupos normais de G são os triviais. O que significa isso? Que os únicos subgrupos normais são o grupo que só tem o elemento identidade e o grupo inteiro. A gente já viu no caminho aí um exemplo de subgrupo simples. Desculpa, de grupo simples. Então, se ZP com P', então esse ZP vai ser um grupo simples, né? Porque todo elemento que for diferente da identidade vai ser um gerador de ZP. Certo? A gente viu isso nas aulas de grupos cíclicos, né? Todo elemento aqui que for diferente da identidade vai ter ordem coprima com P e, portanto, vai gerar todo o ZP. O objetivo, como eu disse, é provar que o AN ele é simples quando o N for maior ou igual a 5. Então, isso vai seguir de uma série de lemas, tá? Menores. Então, partindo para o primeiro lema, então, se N é maior ou igual a 3, então o AN ele é gerado por 3 ciclos. Tá? Então, só para passar a ideia aqui, a ideia vai ser olhar para 3 ciclos. Tá? A gente vai mostrar, de certa forma, que os 3 ciclos geram todos os elementos de AN. Tá bom? E se os 3 ciclos geram todos os elementos de AN via conjugação, desculpa. Então, uma vez que você tem 3 ciclos, você consegue todos os elementos de AN via... Uma vez que você tem um 3 ciclo, você gera todos os elementos de AN via conjugação. Então, se a gente conseguisse demonstrar que o AN contém sempre pelo menos um 3 ciclo, né? Como eu já sei que ele é normal dentro de SN, bastava eu pegar esse 3 ciclo que eu já sei que está lá dentro, começar a conjugar ele por todos os outros elementos e isso ia me dar todos os elementos. E é isso que a gente vai demonstrar. Então, o primeiro passo é, se n maior ou igual a 3, a n é gerado por 3 ciclos. Beleza, então como a n ele é produto de quantidades pares de transposições, né, basta a gente mostrar que qualquer produto de duas transposições é um produto de 3 ciclos. Né? Então eu quero pegar produtos de duas transposições e provar que isso eu posso converter com um produto de 3 ciclos. Então aqui eu vou usar aqui a transposição AB igual a transposição BA. Portanto, produto de duas transposições pode ser da seguinte forma, né? Então, a gente pode ter duas entradas coincidindo, então AB igual a AB, então as duas entradas das duas transposições são iguais, nesse caso eu tenho identidade, mas a identidade pode ser escrita como esse produto de 3 ciclos aqui. Perfeito. Pode ter o segundo caso, em que somente uma das entradas das transposições coincidem, então nesse caso aqui eu assumi que a A coincidia, então aqui eu tenho AB e aqui eu tenho AC, P é diferente de C. Mas nesse caso eu tenho que esse produto de duas transposições é esse 3 ciclo aqui. E por fim, todas as entradas são diferentes. Então eu tenho a primeira transposição AB e a segunda CD, todas diferentes. A, B, C e D, todos diferentes.
E nesse caso, esse produto dessas duas transposições é o produto desses três ciclos aqui, né? Perfeito, então isso demonstra que a n é gerado por três ciclos, porque qualquer elemento de AN seria produtos de coisas assim, mas um desses três casos. Mas qualquer um dos casos a gente pode converter esses caras em três ciclos. Então, a n é gerado por três ciclos. Segundo lema, se n é maior ou igual a 3 e n é um subgrupo normal de AN, então n contém algum três ciclo. Desculpa, se n é maior ou igual a 3, n é um subgrupo normal de AN e n contém algum três ciclo, então n tem que ser todo AN. Tá? Então, essencialmente, isso aqui está falando que se um subgrupo normal tem algum três ciclo, tem que ser tudo. Então, o primeiro passo é provar essa afirmação, que diz o seguinte: todo três ciclo ele é produto de três ciclos da forma IJK, onde o I e o J são fixados e o K que vai variar, tá? De 1 até N. Então, esse I e J está fixo e o K varia de onde eu quiser. Tá bom? Então, essa é a primeira afirmação. Todo três ciclo ele pode ser convertido em produtos de três ciclos, onde as duas primeiras entradas do três ciclo está fixada. Então, a gente tem alguns casos para olhar. Tá? Então, vamos pegar a ideia é pegar um três ciclo qualquer, tá bom? E provar que ele é produto de gente assim, onde o I e J estão fixados. Então, o primeiro caso é assumir que nesse três ciclo qualquer que a gente pegou, o I e o J aparece nesse três ciclo. Então, a gente teria esses dois casos para olhar, que seria dessa forma, I a J. Nesse caso, eu posso escrever ele como sendo o quadrado desse IJA aqui, que é que é um produto de elementos assim. Ou poderia ter JI, de novo, ele é simplesmente um IJA, que é um produto, no caso, um produto único, um cara assim. E o AIJ, que também é um produto de um cara assim. Segundo caso, suponha que só o I aparece nesse ciclo arbitrário que a gente pegou. Então, eu tenho uma coisa da forma IAB. Nesse caso, eu posso escrever esse três ciclo IAB como sendo IJB vezes IJA ao quadrado. Então, eu deixo os detalhes das contas para vocês verificarem, mas é só você fazer seguir os elementos, né? E ver para onde cada um vai parar, vocês vão ver que a gente vai ter essa igualdade. A outra possibilidade seria AIB ou ABI. E ambas elas eu posso escrever como sendo o quadrado de IAB, que eu já provei que pode ser escrito como produto de ciclos dessa forma aqui. Certo? Se só o J aparece, é precisamente a mesma, aqui está escrito apare, deveria ser aparece, tá? Se só o J aparece, eu tenho essencialmente a mesma coisa daqui de cima, do caso anterior. E o último caso, se nem o I nem o J aparece. Então, se nem o I nem o J aparece, esse três ciclo arbitrário que eu peguei vai ser da forma ABC, onde o A e o B e C são todos diferentes de J. Tá? Nesse caso, eu posso escrever o três ciclo ABC como sendo esse produto aqui. IJA ao quadrado, IJC, IJB ao quadrado, IJA. Tá? Então, nota que todos esses elementos que aparecem aqui, são todos da forma inicial, né? Que o I e o J são fixados e o K varia. No caso, o K aqui varia A, B, C, A. Certo? Isso implica que a afirmação segue do lema anterior, né? O lema anterior, o que ele dizia? Dizia que o AN é gerado por três ciclos, certo? Então, aqui a gente acabou de ver que qualquer três ciclo pode ser escrito como produto desses três ciclos especiais aqui, certo? Se qualquer três ciclo é escrito como esse produto dessa forma especial aqui, e eu sei pelo lema anterior que o AN é gerado por três ciclos, então o AN é produto de ciclos de três ciclos dessa forma especial aqui. Perfeito. Agora, supondo então que existe um três ciclo dentro de N, né, que seria esse caso aqui. Então, vamos chamar esse três ciclo de JA. E eu sei que o N ele é normal dentro de AN. Isso implica que eu posso conjugar
Eu posso pegar o ij ao quadrado, isso vai ser de novo um elemento de n, porque n é um subgrupo. E eu posso conjugar por esse elemento aqui, que é ij, o que é a transposição ij vezes ak, ij vezes ak. Então, transpus. Quando a gente faz essa conjugação, o que eu vou ganhar é justamente o ijk. Esse k aqui está variando. Certo? Então, se o n tem um desses 3 ciclos, se tem só um 3 ciclo dentro dele, eu consigo garantir que todos dessa forma aqui também vai estar dentro de n, onde o k está variando. Né? Bom, mas essa afirmação, mas daí, usando isso e a afirmação que eu acabei de demonstrar, se implica que o n vai conter todos os 3 ciclos. Né? Mas se o n contém todos os 3 ciclos, ele contém todos os produtos dos 3 ciclos, mas pelo lema anterior, se eu considero todos os produtos 3 ciclos, o que eu ganho é todo o AN. Portanto, n é igual a n. Perfeito. Então, isso demonstra o lema 3.2. Finalmente, o último lema, antes da demonstração do resultado, se n é maior ou igual a 5 e n for normal em AN, se nzinho, né, é maior ou igual a 5 e o nzão for normal em AN, então n vai conter um 3 ciclo. Certo? Então, nos resultados anteriores a gente estava assumindo. No resultado anterior a gente assumiu que o n tinha um 3 ciclo. Então, aqui eu quero provar que de fato ele vai ter um 3 ciclo. Então, vamos pegar sigma, um elemento qualquer de n, né? Em particular é um elemento de AN, e todo elemento de AN é um produto, né, de ciclos disjuntos, em particular, todo elemento de SN é um produto de ciclos disjuntos, né? E vamos escrever então esse sigma como produto de ciclos disjuntos, pelo fato de ele ser um elemento de SN. Então agora a gente tem os seguintes casos para olhar. O sigma por si só já é um 3 ciclo, então isso já acaba, porque é isso que eu quero demonstrar. Eu quero demonstrar que o n vai conter um 3 ciclo. Se o sigma já for um 3 ciclo, não tem nada para fazer. Segundo caso, um dos ciclos, quando eu escrevo sigma como produto de ciclos disjuntos, se um desses ciclos tem comprimento maior que 3, então o sigma pode ser escrito como esse tal vezes esse ciclo com comprimento maior que 3. Tá? Esse tal vai ser um produto de ciclos disjuntos, que eu não estou interessado. E por fim, se todos os ciclos têm comprimento 2 ou 3. Tá? Então aqui é o caso em que o próprio sigma tem comprimento 3. Aqui, no caso em que um desses ciclos disjuntos que aparece nessa decomposição do sigma tem comprimento maior que 3. E aqui é o caso em que todos os ciclos disjuntos que aparecem vai ter comprimento 2 ou 3. Nesse caso, em que todos têm comprimento 2 ou 3, eu tenho subcasos. Tem o subcaso que mais de um deles tem comprimento 3, então eu posso escrever ele como sendo, vou separar dois deles, que tem comprimento igual a 3, vou fazer tal vezes esses dois. Aqui tal é um produto de ciclos disjuntos que pode ter ou não mais outros caras de comprimento 3, mas não me importa. Somente um deles tem comprimento igual a 3, então aqui é a mesma ideia, eu vou fazer sigma igual a tal vezes isso, esse ciclo de comprimento 3, onde tal é um produto de transposições disjuntas. E se todos têm comprimento igual a 2. Se todos têm comprimento igual a 2, então o sigma ele vai ter que ser escrito dessa forma, certo? Porque, nota, o sigma eu estou escrevendo ele como produto de ciclos disjuntos e eu estou assumindo aqui que todos esses ciclos têm comprimento igual a 2, ou seja, todos são transposições. Então eu vou separar duas delas lá e o resto eu vou ter outras transposições que vão ser todas disjuntas. Aqui é a mesma história, eu só tenho um ciclo de comprimento 3, então eu vou separar ele aqui e eu vou ter o resto um produto de transposições. Transposições porque todos os ciclos que aparecem na decomposição do ciclo têm comprimento 2 ou 3, tá? Não vai ter comprimento maior. Comprimento maior a gente já vai considerar nesse primeiro caso. Então, se todos têm comprimento 2 ou 3, e eu estou dizendo nesse caso que só um tem comprimento 3, então tudo que aparece aqui nesse tal vai ter comprimento 2. Ou seja, são transposições. Beleza, então agora é analisar cada um desses casos e checar que em cada um desses casos eu consigo concluir que n vai ter um 3 ciclo. Então vamos lá. Um dos 3 ciclos tem comprimento maior que 3. Então nesse caso eu escrevo sigma como sendo esse produto, tal vezes esse ciclo aqui, com R maior que 3. Como n é um subgrupo normal, eu posso conjugar o sigma por esse 3 ciclo, e eu vou ganhar então esse novo elemento de n,
como N é um subgrupo, eu posso pegar a inversa disso. Isso aqui, de novo, é um elemento de N, a inversa do sigma, porque o sigma já está em N. E eu posso multiplicar por essa conjugação que eu acabei de ter. E eu vou ter de novo um elemento de N. Aqui, porque o sigma está em N, então o sigma menos 1 está em N. E aqui, pelo fato do sigma ser normal, a conjugação de qualquer elemento de sigma por um elemento qualquer de G vai estar dentro de N também. Então, esse produto é um elemento de N. Então, agora é só olhar o que esse produto vai ser. Então, expandindo esse produto, a gente vai ter sigma menos 1, esse 3 ciclo, vezes sigma, vezes a inversa desse primeiro 3 ciclo. Certo? Aqui, nessa primeira igualdade, eu simplesmente substituí o que é a inversa do 3 ciclo. Nesse outro passo, o que a gente fez é simplesmente substituir a expressão do sigma, tá? Nota que o sigma, nesse caso, é tal vezes esse cara aqui. Então, o sigma menos 1 vai ser esse ciclo vezes tal menos 1. Então, tá vendo que eu inverti. Aqui era A1, A2 até a R. Agora virou AR menos 1 até A1. Certo? Vezes esse A1, A2, A3, que é simplesmente esse que aparece aqui. Aqui eu simplesmente substituí de novo a expressão do sigma, que é tal vezes esse ciclo. E de novo, esse cara simplesmente é o cara que aparece aqui. Certo? Bom, eu coloquei em vermelho aqui esse pedaço, porque desse passo para o passo de baixo, o que eu vou fazer é simplesmente comutar esses dois caras. Por que eu posso fazer isso? Porque todos os ciclos que podem aparecer no tal são disjuntos desse cara aqui. E ciclos disjuntos comutam. Tá? Então, o que significa dizer que os ciclos que aparecem em tal são disjuntos desse cara? Quer dizer que nenhuma dessas letras, A1 até a R, vai aparecer nas letras que aparecem na decomposição do tal. Tá? Então, se nenhum dos A1 até a R aparece, em particular não aparece nenhum A1, nem o A2, nem o A3. Então, eles comutam. Eu posso passar o tal para o outro lado, vai cancelar com esse tal menos 1. E o que eu vou ganhar é a R até A1. E A1, A2, A3, que é simplesmente esse cara que sobrou. E o resto aqui da expressão. Está nesse pedaço. Certo? Bom, agora se a gente seguir esse produto de ciclos, o que a gente vai ganhar é simplesmente esse 3 ciclo, A1, A3, AR. Tá? Então isso aqui lembra, esse aqui desde o início era um elemento de N. Então a gente acabou de ver que esse 3 ciclo é um elemento de N. Logo o N contém um 3 ciclo. Os outros casos são bem parecidos, eu não vou explicar com tanto detalhe, mas os slides têm os detalhes, então eu só vou passar aqui. Então agora eu vou considerar o caso em que todos os 3 ciclos, todos os ciclos, né, disjuntos que aparecem na decomposição do sigma com o produto de ciclos disjuntos têm comprimento 2 ou 3. E os subcasos. Se mais de um tem comprimento 3, então eu vou escrever o sigma dessa forma. Vou separar esses dois caras que eu sei que vão existir, que tem comprimento igual a 3. E aqui eu vou ter um monte de ciclos disjuntos, em particular com esses caras aqui, onde pode ou não ter ciclos de comprimento 3. Mas eu sei que todos vão ter comprimento 2 ou 3 aqui, nesse tal. Tá? E a ideia agora é muito parecida com o caso anterior. Considere esse elemento, que é a conjugação que vai estar dentro de N, e depois eu faço essa multiplicação de dois elementos de N, que também está em N, e a ideia é olhar o que vai dar essa conjugação. Quando a gente olhar o que dá essa conjugação, vou chegar justamente nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse 6 ciclo dentro de N, mas isso volta ao caso anterior. No caso anterior eu estava assumindo que um dos ciclos tinha comprimento maior que 3. Tá? Então, chegaria que esse cara está dentro de N. Volto para o caso anterior. Desse elemento eu consigo construir um ciclo de comprimento 3. Segundo subcaso, somente um tem comprimento 3. Nesse caso eu escrevo sigma como sendo tal vezes esse ciclo de comprimento 3, que eu sei que vai ser único. Então todos os outros ciclos que aparecem aqui na decomposição do tal vão ser transposições disjuntas. Em particular, tal é igual a tal menos 1, né? Porque a inversa de uma transposição é ela mesma, e como elas são disjuntas, tudo comuta. Então, todas as transposições que aparecem na expressão do tal comutam uma com a outra. Então, por isso que eu escrevi isso aqui. E, nesse caso, se eu fizer sigma ao quadrado, substituindo a expressão do sigma, eu ganho essa expressão, usando que o tal comuta com esse ciclo, eu posso cancelar, e que o tal ao quadrado é igual à identidade, eu posso chegar nesse produto desses dois, 3 ciclos.
mas isso é simplesmente o triciclo A1 a 3 A2. Então, de novo, provamos aí que o N tem um triciclo. Finalmente, o último caso a considerar é o caso em que todos os ciclos que aparecem na decomposição do sigma vão ter comprimento 2. Tá? Então, nesse caso, eu posso escrever o sigma como sendo tal vezes 2 ciclos. O tal é um produto de uma quantidade par, porque está em AN de transposições, todas disjuntas, portanto, tal A menos 1 é igual a tal, e em particular aqui o sigma menos 1 vai ser igual a sigma, porque esses ciclos também comutam. Essa conjugação é um elemento de N, porque N é normal. Esse produto é um elemento de N, porque N é um grupo, esse elemento está em N, esse elemento está em N, portanto o produto está em N. Quando eu expando esse produto, eu chego que esse produto desses dois ciclos é, de novo, um elemento de N. Então, eu tenho que esse cara aqui é um elemento de N. Finalmente, usando o fato que N é maior ou igual a 5, que até então a gente não tinha usado em nenhum momento. E aqui a gente tem um produto de duas transposições, onde aparecem 4 elementos, né? Porque todos são diferentes aqui. Então, N maior ou igual a 5 garante que existe um elemento B dentro de uma TNzinho, diferente desses 4 que apareceram aqui, construído anteriormente. Então, agora eu posso considerar esse triciclo, Mi, que vai ser esse triciclo A1, A3B, e eu posso pegar esse elemento que eu sei que está em N, pela linha anterior, pela equação anterior, conjugar por esse elemento Mi, então isso aqui de novo é um elemento de N, porque N é um subgrupo normal, e multiplicar por esse elemento, que é um elemento de N. Então, toda essa multiplicação está dentro de N. Mas quando eu expando essa multiplicação, o que a gente vai ganhar, usando o fato que são disjuntos, comutando, eu vou ganhar justamente esse triciclo A1 a 3B. Então, N contém um triciclo e isso finaliza a demonstração do resultado. Tá? Então, finalmente, o teorema, simplicidade de AN com N maior ou igual a 5. Então, o que eu quero demonstrar? Quero demonstrar que AN só possui dois subgrupos normais, que é o subgrupo da identidade ou o subgrupo AN todo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor que N seja, Nzinho seja maior ou igual a 5 e que Nzão seja um subgrupo normal. E diferente do grupo identidade. Então, eu quero provar que a única outra possibilidade é que esse N, subgrupo N, tem que ser igual a N inteiro. Bom, o lema 3.3 garante que N vai conter um triciclo. O lema do slide anterior diz justamente que N vai conter um triciclo. O lema 3.2 diz que se N contém um triciclo, então ele vai ter que conter todos os triciclos. Porque a partir de um triciclo a gente conseguia gerar todos os outros conjugando, usando o fato que N era normal. Então, o N vai ter que conter todos os três ciclos. Mas o primeiro lema diz que se N contém todos os três ciclos, então N vai ter que ser igual ao próprio a N, porque todos os produtos pares de transposições podem ser escritos como produtos de três ciclos. Então, o AN é simples, por definição de grupo simples. Certo? Perfeito. Bom, na segunda parte da aula a gente vai falar de homomorfismo e teoremas de isomorfismo. Então, o que é um homomorfismo? Entre dois grupos G com produto ponto e H com produto composição, ela é simplesmente uma função de G para H, tal que satisfaz essa condição com relação ao produto. Essa condição é a mesma condição que um isomorfismo pedia. Tá? É a mesma condição de isomorfismo. Então, a observação é que o isomorfismo é um homomorfismo bijetor. Ou, em outras palavras, um homomorfismo é um isomorfismo tirando a propriedade de bijeção. Então, essas coisas coincidem, tá certo? Exemplos de homomorfismo. Então, se Gzinho é um elemento de G, então a gente pode definir φ de Z em G, tal que φ de N é G elevado a N. Esse cara, essa função, é um homomorfismo. Né? Bom, eu quero provar que é um homomorfismo, então eu não preciso checar que ela é bijetora nem nada disso. Então eu tenho que checar simplesmente que ela satisfaz essa regra do produto aqui. Para isso, eu faço então o produto no domínio,
que no caso é a soma. Então, φ de m mais n, por definição, vai ser g elevado a m mais n, mas eu já provei nas primeiras aulas que isso é g elevado a m vezes g elevado a n, que é igual a φ de m vezes φ de n. Agora aqui é o produto em g. Tá? Então, note aqui que a imagem da φ, né, que pode ser denotada às vezes por im de φ, que por definição é simplesmente φ do domínio, ou seja, φ de z, é justamente o grupo cíclico gerado, o subgrupo, né, cíclico gerado pelo gzinho. Né? Então, isso é um subgrupo de g. Então, em particular, a imagem da φ é um subgrupo de g. Outro exemplo interessante é o determinante. Então, o determinante, né, é uma função que pega uma matriz em GLNR e manda em R estrela, ou seja, no conjunto dos números reais não zero. Tá? Não zero é meio que por definição, porque aqui é justamente todas as matrizes invertíveis, e matriz invertível tem um determinante diferente de zero. Então, essa função det ela vai ser um homorfismo de grupos. Então, isso aqui é um grupo, é o grupo com relação a produto de matrizes. E aqui também é um grupo, que é o produto de números reais não nulos, aqui. E o fato do determinante de duas matrizes, do produto das matrizes ser o produto dos determinantes, implica diretamente que essa função é um homorfismo de grupos. Outro exemplo, a função exponencial, agora saindo do grupo abeliano, R. Então aqui não é o mesmo grupo do caso anterior, que era o grupo dos números reais não nulos com relação à multiplicação. Aqui é o grupo dos números reais, todos, e esse é um grupo abeliano e o produto aqui desse grupo é a soma. Então, a exponencial, que sai do R e chega em T, lembra do T? O conjunto T é o conjunto dos elementos, dos números complexos, que tem módulo, que tem norma igual a 1. Né? Então, esse é o círculo, vamos dizer assim, círculo complexo, de raio 1. E essa função exponencial, ela simplesmente manda um x no e elevado a ix. Lembra de novo, lembra da nossa segunda aula, se eu não me engano, falando de grupos ciclos, quem que é esse e elevado a ix, tá? Isso é uma expressão. Isso é o cosseno de x mais o i seno de x. Tá? Isso é um elemento do círculo, aqui do t. E essa função exponencial ela é um homorfismo por consequência de como que a função das propriedades da função exponencial. Consequência das propriedades da função exponencial, a gente tem que exp de x mais y, que é a mesma coisa do e elevado a i, que multiplica x mais y, é igual a e elevado a ix vezes e elevado a y, mas isso é exp de x vezes exp de y. Tá? Então, isso é um homorfismo de grupos. Proposição. Se φ é um homorfismo entre os grupos G e H, então vale as seguintes propriedades. A primeira diz que a imagem do EG, que é a identidade G, é igual à identidade de H. A segunda diz que se eu aplico φ no inverso de um elemento de G, isso é a mesma coisa de eu aplicar φ no Gzinho e pegar a inversa em H. Segunda diz que se K é um subgrupo de G, então a imagem de K pela φ vai ser um subgrupo de H. E a última diz que se L é um subgrupo de H, então a imagem inversa de L, lembra, a imagem inversa de um conjunto por uma função é o conjunto de todos os elementos do domínio, que quando eu aplico a função nesses elementos, ele cai dentro do conjunto que eu peguei. Então, isso aqui está falando que imagem inversa de subgrupo é subgrupo, e além disso, que se esse subgrupo que a gente começa for normal, então a imagem inversa também vai ser normal no domínio. Ok, então temos que checar todas essas propriedades aqui. Primeira propriedade, mostrar que φ da identidade é igual à identidade. Então, φ de EG vezes EH, eu sei que isso é igual a φ de EG, porque quando eu multiplico qualquer elemento de H por EH, eu ganho o próprio elemento. Da mesma forma, eu sei que
φ de EG vezes φ de EG é igual à propriedade de homomorfismo, isso é φ de EG vezes EG, que é φ de EG. Logo, se eu fizer φ de EG vezes EH, isso vai ser igual a φ de EG vezes φ de EG. Aplicando a regra de cancelamento, eu ganho aqui que φ de EG igual a E de H, que era o que a gente queria demonstrar. Segundo, eu quero demonstrar aqui a propriedade da inversa. Então, para todo Gzinho em G, eu quero provar que a inversa do elemento φ de G é justamente φ da inversa de G. Tá? Então, para isso, vamos multiplicar φ de G vezes φ da inversa de G. Definição de homomorfismo, isso aqui é φ de G vezes G menos 1, certo? Vezes φ de E a G. Mas isso é igual a E elevado a E de H, desculpa. Isso aqui é igual ao próprio E de H, certo? Aqui faltou uma igualdade, tá, gente? Desculpa. Que não é vezes, aqui é igual. Então, φ de G vezes φ de G menos 1 é igual a propriedade de homomorfismo é igual a φ de G menos 1. Isso é igual a φ de G, porque G vezes G menos 1 é EG, e pelo item anterior, φ de EG é igual a E de H. Então aqui falta uma igualdade aqui entre esses dois elementos. A multiplicação contrária é literalmente a mesma coisa, tá? Então aqui essa multiplicação faltou, aqui deveria ser φ de G menos 1, tá? Φ de G menos 1. Aqui. Então φ de G menos 1, não φ de G a menos 1. O A menos 1 deveria estar entre parênteses aqui. Basicamente o que eu estou dizendo é que deveria ser esse elemento aqui embaixo. Então, φ de G menos 1 vezes φ de G, propriedade de homomorfismo que eu ganho é essa cara. Igualdade, com esse cara eu vou ter φ de G menos 1 vezes G é φ de EG, mas pelo item anterior isso é E de H. Então eu multipliquei o φ de G à direita por esse cara e à esquerda por ele, e eu ganhei a identidade. Isso implica que a inversa do φ de G é justamente esse elemento. Isso demonstra o item 2. Item 3, então eu quero mostrar que imagem de subgrupo é subgrupo. Tá? Imagem de subgrupo por homomorfismo é subgrupo. Beleza, propriedade. Primeira aula a gente viu uma condição, né, para mostrar que conjuntos eram subgrupos. Bastava mostrar que era não vazio. Então esse é o primeiro passo. Então como o EG ele é um elemento de K, porque K é um subgrupo. Então o φ de EG é o E de H, mas isso aqui obviamente está contido dentro do φ de K, tá? Que deveria ser φ de K. Então φ de EG, que é igual a E de H, pertence a φ de K. Isso implica que φ de K é não vazio. Então, isso é uma das condições para um conjunto ser um subgrupo, ele tem que ser não vazio. Então aqui implicaria que φ de K é não vazio. Por outro lado, eu quero mostrar que dado dois elementos no conjunto, quando eu faço um vezes o inverso do outro, isso de novo é um elemento conjunto. Então vamos pegar dois elementos dentro do conjunto φ de K, e eu quero fazer o produto do um deles vezes o inverso do outro. E quero mostrar que isso de novo é um elemento de φ de K. Bom, mas esse produto, usando o item anterior, é igual a φ de K1 vezes φ de K2 a menos 1, propriedade de homomorfismo, isso é φ de K1 vezes K2 a menos 1, como K é um subgrupo, e o K1 e o K2 são elementos de K, então K1 vezes K2 a menos 1 é um elemento de K, então isso aqui pertence a φ de Kzão. Logo, esse produto aqui pertence a φ de K, então φ de K é um subgrupo de H. Φ de K é um subgrupo de H. A última propriedade, propriedade 4. Então eu quero provar que imagem inversa de subgrupo é subgrupo. Tá? Vou usar exatamente a mesma propriedade. Então o primeiro passo eu vou mostrar que é não vazio. Então eu sei que φ de EG é igual a E de H é um elemento de L, certo? Porque L é um subgrupo de H. Isso implica que EG está na imagem inversa. Então eu apliquei φ nele e caiu dentro de L. Então a imagem inversa é não vazia.
Agora vamos pegar dois elementos na imagem inversa, eu quero mostrar que G1 vezes G2 a menos 1 também está aqui dentro. Bom, então, o que acontece que para eu mostrar que G1 vezes G2 a menos 1 está aqui dentro, basta eu mostrar que φ de G1 vezes G2 a menos 1 está dentro de L. Essa é a definição de desse produto está dentro aqui. Então, eu quero fazer φ de G1 vezes G2 a menos 1. Isso vai ser φ de G1 vezes φ de G2 a menos 1. Aqui eu estou usando a propriedade de homomorfismo e, os itens anteriores para a inversa sair do parênteses. Mas φ de G1 é um elemento de L, φ de G2 é um elemento de L, portanto, φ de G2 a menos 1 também é um elemento de L, porque L é um grupo, e o produto também é um elemento de L, porque L é um grupo. Então, esse produto todo é um elemento de L. Logo, eu apliquei φ nesse produto e mostrei que está dentro de L. Então, isso implica que esse elemento está dentro da imagem inversa de L. Logo, a imagem inversa é um subgrupo de G. E fica como exercício vocês demonstrarem que vale a propriedade de ser normal. Ou seja, se L fosse normal em H, então essa imagem inversa seria normal em G. Definição bastante importante, a definição do núcleo ou do kernel de um homomorfismo. Tá? Eu vou chamar mais de kernel, tá? Que de núcleo. Então, o kernel de um homomorfismo, φ, ele é a imagem inversa do subgrupo identidade. Tá? Então, é simplesmente isso. Então, aqui eu tenho o subgrupo normal, que é o do elemento identidade. Eu pego a imagem inversa, isso é o kernel da φ. Então, são todos elementos de G, tal que φ de G é igual à identidade de H. Segue do último item da proposição anterior, que se φ é um homomorfismo, então o kernel é um subgrupo normal, porque o E de H é um subgrupo normal. Então, a imagem inversa do subgrupo normal é um subgrupo normal. Proposição, bastante útil para verificar que homomorfismos são injetivos, diz que um homomorfismo φ ele é injetivo se somente se o núcleo for igual ao EG, ou seja, igual ao grupo trivial, que só contém o elemento identidade. Primeiro a ida, então assuma que φ é injetivo. Se φ é injetivo, então a imagem inversa de qualquer elemento tem que conter só um elemento, né? Essa é a definição de ser injetivo. Então a imagem inversa de qualquer elemento tem que ter cardinalidade 1 para todo elemento aqui H do contradomínio. Em particular, tomando o Hzinho como sendo a identidade, a gente tem que a imagem inversa vai ter que conter um único elemento. Mas a gente já viu da proposição anterior que o EG é um elemento nessa imagem inversa, porque a gente viu que φ de EG é E de H. Logo, aqui deveria ser o kernel. Logo, o kernel da φ tem que ser só o elemento identidade de G. A volta. Então, eu quero assumir que o núcleo só tem um elemento, que é o EG, e eu quero mostrar que é injetiva a φ. Então, por hipótese, eu sei que o núcleo contém só um elemento. Então, vamos assumir que φ de G1 fosse igual a φ de G2, eu quero provar que G1 é igual a G2. Bom, dessa igualdade eu ganho que φ de G1 vezes φ de G2 a menos 1 é igual a I de H, mas isso implica que φ de G1 vezes G2 a menos 1 é igual a I de H. Isso implica, agora estou usando a hipótese, que G1, G2 a menos 1 tem que ser igual ao EG, porque esse é o único elemento que está na imagem inversa da identidade E de H. Mas dessa igualdade eu ganho que dessa igualdade aqui, eu ganho que G1 é igual a G2, portanto ela é injetiva. Corolário, se φ é um morfismo injetivo, então G, aqui, se φ é um morfismo injetivo, então G é isomorfo a φ de G. Tá? Bom, isso aqui simplesmente segue do fato que a φ vai ser sobrejetora na própria imagem, toda função é sobrejetora na própria imagem, certo? E
Se ela é sobrejetora na própria imagem, como ela é injetiva, ela já é injetora, então eu tenho um isomorfismo aqui entre o domínio e a imagem da função, tá? Definição de isomorfismo, que é simplesmente um homomorfismo bijetor. Exemplo, vamos considerar o conjunto de todas as matrizes invertíveis, n por n, com entradas reais, de determinante igual a 1. Isso é um subgrupo normal de GLNR, ou seja, de todas as matrizes invertíveis. Por quê? Porque isso é simplesmente a imagem inversa pelo determinante do 1. E eu sei que o 1 é a identidade do R estrela, né? Então, a imagem inversa da identidade é justamente o kernel do homomorfismo. Então, isso aqui é nada mais, nada menos do que a imagem inversa do kernel do determinante, daquela função determinante que a gente definiu em alguns slides anteriores. Então, o kernel é um subgrupo normal. Da mesma forma, a gente pode considerar agora a exponencial de R em C estrela, né? Que eu não estou assumindo essencialmente que, na verdade, aqui poderia trocar até por T, tá? Que é aquele conjunto dos elementos de módulo 1, que eu não estou tomando nenhum raio aqui nessa função. Então, a exponencial de x é o e elevado a ix, que por definição é quociente x mais seno de x. E o núcleo dessa função são todos os elementos de R que são enviados para 1, aqui dentro, que 1 é a identidade, né? Mas para ser enviado no 1, esse pedaço tem que morrer. Então o x ele vai ter que ser, esse pedaço vai ter que morrer e esse pedaço vai ter que ser igual a 1. Ou seja, o i tem que ser múltiplo de 2π, né? 0, 2π, 4π, 6π e os negativos também. Tá? E isso é o z, tá? Isso é isomorfo a z. Basta a gente levar o 2nπ para n. Isso dá um isomorfismo entre esse conjunto e z. Então, o núcleo do homomorfismo exponencial é justamente o z. Geometricamente, isso aqui o que está falando é o seguinte. O que está fazendo, basicamente, é enrolando a reta toda dentro do círculo. Aqui, como eu falei, né, o contradomínio poderia ser só t, só os z's que tem norma igual a 1. Então, o que a gente estaria fazendo aqui é enrolando toda a reta nesse círculo e cada múltiplo de 2π dentro de z, a gente estaria dando uma volta completa. Tá? Então, por isso que isso que esse núcleo é isomorfo a z. Ok, mais um exemplo. Vamos tomar φ de Z7 para Z12. E vamos supor que φ é um homomorfismo. Tá? Então, não estou dando explicitamente qual que é a cara do φ, mas ele vamos supor que ele é um homomorfismo. Então, do que a gente sabe, a gente pode chegar, então, que o núcleo da φ ele é um subgrupo de Z7, certo? Mas o Z7 aqui, o 7 é primo, né? Então é um grupo simples. Esse cara aqui é um subgrupo normal de Z7. Então o núcleo vai ter duas possibilidades, ou vai ser 0, que é a identidade de Z7, ou vai ser o Z7 todo. E por outro lado, eu sei que a imagem da φ, ele é um subgrupo de Z12, né? Então as possibilidades aí para a imagem vão ser essas aqui, né? Porque todo subgrupo tem que dividir a ordem do grupo. Então aqui vai ser o 0, o Z2, o Z3, o Z4, o Z6, o próprio Z12. Então agora vamos analisar as possibilidades aqui. Uma possibilidade seria do núcleo ser todo mundo, ser todo Z7. E outra possibilidade seria do núcleo ser só o 0. Só tem essas duas possibilidades. Assumindo que fosse só o 0, então a gente teria que o núcleo ser igual a 0 implicaria que 17
seria um subgrupo, né, porque Z7, lembra do corolário do slide anterior? Z7 seria isomorfo à própria imagem. Porque o núcleo ser isomorfo a zero, o núcleo ser igual a zero, implica que a função é injetiva. E toda função injetiva ela é também sobrejetiva na própria imagem. Então, Z7 seria isomorfa à imagem da φ. Ou seja, Z7 seria um subgrupo de Z12. Tá? Mas não pode, a gente sabe que todos os grupos de Z12 estão nessa lista aqui. Ó. São um grupo isomorfo a um desses caras aqui. E Z7 não é. Porque, por exemplo, a cardinalidade 17 é diferente de todas essas. Então, contradição. Logo, a única possibilidade que sobrou é que o núcleo da φ tem que ser todo o Z7, ou seja, a φ é o mapa, é a função nula, ela manda todo mundo no zero. Tá? Então, a gente chama esse cara de homomorfismo trivial. Então, entre esses dois grupos aqui, só existe um homomorfismo, que é o que manda todo mundo no zero. Homomorfismo trivial. Então, finalmente, aqui para a última parte da aula, a gente vai falar sobre os teoremas de isomorfismo. Então, vai juntar o que a gente aprendeu sobre homomorfismos e o que a gente aprendeu sobre grupos normais e quocientes, né, num pacote só. Tá? Então, vamos começar com as seguintes observações aqui. É o seguinte, a gente sabe que todo homomorfismo cujo domínio é G vai me dar um subgrupo normal de G. Basta eu pegar o núcleo. Tá? Então, essa função aqui, ela está pegando um homomorfismo cujo domínio é G e está me dando um subgrupo normal. O que ela faz? Ela pega esse homomorfismo e me dá o núcleo dele. Esse é um subgrupo normal. A gente já viu no resultado anterior. O outro lado também é verdade, ou seja, a outra direção é verdade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a gente tem um subgrupo normal, isso também dá origem a um homomorfismo de grupos cujo domínio vai ser G. Então, como que eu faço isso? Então, dado um subgrupo normal, eu vou definir o seguinte homomorfismo, que vai sair de G e vai para o quociente, G por N. Tá? Obviamente, isso faz sentido, porque N é um subgrupo normal, então posso considerar o grupo quociente. E essa φ, ela simplesmente vai pegar o G e vai levar na classe lateral associada ao Gzinho. Então, vai levar um Gzinho na classe lateral dele. E eu deixo como exercício, bem simples, verificar que essa função, de fato, é um homomorfismo de grupos. Então, dá um homomorfismo entre G e o grupo quociente G por N. Então, essas duas direções mostram que existe uma correspondência entre esses conjuntos. Conjuntos dos homomorfismos cujo domínio é G e os subgrupos normais de G. Tá? Ou seja, para cada homomorfismo cujo domínio é G, a gente consegue construir um subgrupo normal, e para cada subgrupo normal, a gente consegue construir um homomorfismo cujo domínio é G. Então, a gente tem já tem essa relação entre homomorfismos e subgrupos normais. Tá? Mostra que, de fato, eles estão bem relacionados um com o outro. Aqui só a nomenclatura, que esse homomorfismo φ definido nessa fórmula, ele é chamado de projeção canônica. Tá? Então, sempre que eu falar projeção canônica, sem dizer mais coisas, o contexto já vai estar bem claro que a gente está considerando um subgrupo normal, um grupo quociente, e essa função que manda simplesmente o elemento G na classe lateral do G. O primeiro teorema de isomorfismo diz o seguinte, que se ψ de G para H é um homomorfismo, então G cocientado com o núcleo da ψ é isomorfo à imagem da ψ. Tá? Então isso aqui tudo faz sentido, porque ψ ele é um homomorfismo, então o núcleo da ψ é um subgrupo normal de G, então eu posso considerar o grupo quociente. O grupo quociente vai ser isomorfo à imagem da G. Demonstração, a gente vai construir, de fato, um isomorfismo, certo? Então, vamos denotar por N o núcleo da ψ, só para facilitar na notação. E vamos definir um eta do quociente, G por N, para ψ de G, né, que é a imagem aqui da ψ. E esse homomorfismo, eta, ele vai fazer simplesmente, ele vai pegar um elemento aqui, que é uma classe lateral, Gn, e vai mandar na ψ de G. Sempre que a gente está definindo coisas num conjunto que os elementos podem ser representados de forma diferente, a gente tem que mostrar que essa coisa é bem definida, então esse eta tem que ser bem definido. Então vamos assumir que tenho duas classes laterais iguais e quero provar que aplicar eta nessas duas coisas dá o mesmo resultado. Então G1n igual a G2n, ou seja,
É a mesma coisa dizer que G1 vai ser escrito como G2 vezes Nzinho, para algum Nzinho em N. E nesse caso, o que acontece se eu aplicar eta no G1N? Bom, se eu aplicar eta no G1N, por definição isso vai ser psi de G1, mas isso é igual a psi de G2 vezes N, pelo que está escrito aqui em cima. Propriedade de homomorfismo, eu sei que isso é psi de G2 vezes psi de N. Eu sei que pelo fato do N pertencer do Nzinho pertencer ao Nzão, e o Nzão, por definição, é o núcleo da psi, então psi de N vai ter que ser mandado na identidade, então isso aqui é simplesmente psi de G2 vezes a identidade de H, que é igual a psi de G2, que é igual, por definição, ao eta do G2 de N. Então, aplicar eta no G1N e aplicar eta no G2N é a mesma coisa. Então, eta é bem definida. Mostrar que eta é injetora. Então, vamos assumir aqui que eta de Gn é igual à identidade, eu quero provar que esse Gn tem que ser igual à identidade. Nota aqui que eu coloquei na ordem errada, eu deveria ter colocado primeiro que eta é um homomorfismo. Então, antes de provar que é injetora, vamos ver que ele é um homomorfismo. Tá? Então, só trocando a ordem aqui, assumindo que eta é bem definido. Assumindo não, provamos que eta é bem definido. Então, agora vamos provar que eta é um homomorfismo. Então, eu vou fazer eta de G1N vezes G2N. Quero provar que isso é eta de G1N vezes eta de G2N. Tá? Por definição, isso, esse lado aqui, eu vou simplesmente realizar o produto aqui, vou fazer esse produto, então isso vai ser eta de G1 vezes G2N, pela definição da eta isso é psi de G1 vezes G2, como psi é um homomorfismo, isso é psi de G1 vezes psi de G2, mas isso por definição é eta de G1N vezes eta de G2N. Então, de fato, ela satisfaz a propriedade do produto, então é um homomorfismo. Então, eta é bem definida e é um homomorfismo. Então, agora sim eu vou provar que ela é injetora, usando o resultado que a gente fez em um slide anterior, que é provar que o núcleo é simplesmente a identidade. Então, para provar que o núcleo é a identidade, vamos pegar um elemento qualquer que é mandado na identidade, pela eta, eu quero provar que esse elemento aqui tem que ser a identidade do domínio. Esse elemento, o Gn tem que ser a identidade do domínio. Então, eta de Gn igual a E de H, se somente se, aplicando a definição da eta, psi de G é igual a E de H. Isso aqui acontece somente se G pertence ao núcleo da psi, que por definição é o que a gente está chamando de N, mas isso aqui, G pertence a N, se somente se a classe lateral de Gn é a mesma classe lateral do N, que por definição é a identidade do grupo quociente. Então, esse elemento, Gn, tem que ser igual à identidade. Logo, ela é injetora. Então, o único elemento que é mandado na identidade pela eta é a identidade. Sobre a injetora, porque a gente está considerando a função eta como sendo a função cujo contradomínio é psi da G. E a eta é justamente, basicamente, a imagem da eta e a imagem da psi é a mesma. Tá? E uma função restrita à sua imagem é sempre sobrejetora. Então, isso segue que a eta é sobrejetora. Então, acabamos de ver que eta é bem definida, eta é um homomorfismo, eta é injetora e eta é sobrejetora. Definição, isso significa que eta é um isomorfismo, logo, o resultado segue. Então, o teorema do isomorfismo diz que domínio quocientado pela imagem é isomorfo. Desculpa, domínio quocientado pelo núcleo é isomorfo à imagem. Ok. Em matemática, muitas vezes vocês vão ver esse tipo de imagem, de desenho, vamos dizer assim, que é de diagrama comutativo. Então, todo esse enunciado aqui pode ser resumido no seguinte diagrama comutativo. Então, aqui eu tenho o homomorfismo dado, que é a psi. Aqui eu tenho a função φ, que eu escrevi no slide anterior, que é a função canônica, a projeção canônica, de G dividido por N. E aqui eu tenho a eta que eu acabei de definir. Esse diagrama ser comutativo significa que tanto faz o caminho que eu tomar, eu vou chegar no mesmo elemento. Então, tanto faz eu pegar um Gzinho e aplicar psi, é a mesma coisa de eu pegar um Gzinho, primeiro descer aqui para a projeção com a φ e depois aplicar a eta.
Então, isso dá o mesmo resultado. Tá? E essa eta, quando eu pego ela e restringo o contradomínio à imagem da psi, isso é o isomorfismo dado aqui nesse resultado. Corolário, bastante interessante e importante, diz como são os grupos cíclicos. Tá? Então, se G é um grupo cíclico, então um dos seguintes casos vai ocorrer. A ordem de G vai ser finita, e nesse caso G vai ser esse quociente. Então, G vai ser isomorfo a Z cocientado por MZ, onde o M é justamente a ordem de G. Ou G é infinito, a ordem de G é infinita, e o G é isomorfo a Z. Então, isso vai ser uma aplicação do teorema de isomorfismo. Então, demonstração, vamos considerar o seguinte homomorfismo de Z para G, que vai fazer φ de N igual a G elevado a N. Como G é cíclico, claramente a φ ela é sobrejetora, ou seja, φ de Z, que é a imagem da φ, é igual a G. Então, primeiro caso, vamos assumir que a ordem de G é M, né? A ordem de G é M, isso implica que a ordem do gerador também é M, que as duas coincidem. Isso implica que φ de M vezes K, que é igual a G elevado a M elevado a K, é igual a identidade para todo K em Z, né? Porque M é a ordem de G, e isso implica que MZ está contido no núcleo. Né? Esse K aqui foi um K qualquer, e aqui eu apliquei φ em qualquer múltiplo de M, e eu ganhei identidade. Então, MZ está contido no núcleo. Por outro lado, se eu fizer φ de N e supor que Nzinho está no núcleo, então φ de N vai ser igual à identidade, mas isso acontece por definição da φ, se somente se G elevado a N é igual à identidade. Por algum resultado que a gente demonstrou nas aulas anteriores, isso acontece se somente se a ordem de G divide esse expoente N, ou seja, M divide N, mas isso acontece se somente se o N pertence a MZ. Então, isso mostra que também vale a outra inclusão, ou seja, que o núcleo da φ está contido na MZ. Então, a gente tem a igualdade. O núcleo da φ vai ser igual a MZ. A gente já sabia que a imagem era o G inteiro, que ela é sobrejetora. Portanto, o primeiro teorema do isomorfismo do slide anterior diz que G vai ser isomorfo a Z dividido pelo núcleo, que é MZ. O segundo caso, assumindo que a ordem de G é infinita, isso acontece somente se a ordem do Gzinho é infinita, e isso acontece somente se a φ é injetora, mas a φ é injetora somente no caso em que G só tem, que o núcleo da φ só tem o elemento identidade. Então, pelo teorema do isomorfismo, de novo, a gente vai ter Z cocientado pelo núcleo, que seria só o zero. Então, essencialmente, eu notou o quociente de Z por zero é o próprio Z, não muda nada. Então, Z é isomorfo a G. Né? Aqui, eu deixo para vocês pensar um pouco sobre isso. Vejam que quando o núcleo de um homomorfismo, ou melhor, pega o subgrupo normal, pega um grupo G qualquer e um subgrupo normal identidade. Observa que o quociente G quocientado por esse subgrupo normal, que é só a identidade, é isomorfo ao próprio G. Tá? Ou seja, esse não muda nada quando eu faço G quocientado pelo subgrupo trivial, subgrupo normal trivial. Estou usando isso aqui. Tá? Isso aqui é Z quocientado pelo núcleo, que é zero. Ok. Segundo teorema do isomorfismo. É um pouco mais complicado que o primeiro. Então, se H é um subgrupo de G e N é um subgrupo normal de G, então vale as seguintes coisas. H vezes N é um subgrupo normal de G. Então, isso aqui é o conjunto de todos os produtos da forma Hzinho vezes Nzinho, onde o Hzinho está em H e o Nzinho está em N. Então, essa é a primeira afirmação. A segunda é que H interseção com N é um subgrupo normal de H. E a terceira é que vale esse isomorfismo. Então, nota que tudo aqui faz sentido. Como o H interseção com N é um subgrupo normal de H, eu posso então considerar o quociente do
grupo H por esse subgrupo normal. Então está aqui. Tá? Por outro lado, esse cara aqui é um subgrupo de G, então é um grupo também. Obviamente o N está contido dentro desse cara aqui, porque todo elemento Nzinho é 1 vezes esse Nzinho, então está aqui dentro também. Então faz sentido eu considerar esse subgrupo quociente, porque o N já era normal como subgrupo de G, então obviamente o N vai ser normal como subgrupo de H vezes N. E o teorema do isomorfismo diz que esses dois grupos quocientes vão coincidir, ser isomorfos. Tá? Demonstração. Primeira parte, eu quero provar que H vezes N é subgrupo de G. Então, primeiro passo, provar que uma coisa é subgrupo, provar que ela é não vazia. Mas ela é não vazia porque a identidade está lá dentro. Então, a identidade está dentro do H vezes N, então H vezes N é não vazia. Segundo passo, pegar dois elementos quaisquer e provar que o produto do primeiro vezes o inverso do segundo, de novo, é um elemento daqui. Então, vamos fazer isso. Então, se eu fizer H1N1 vezes H2N2 inverso, isso vai ser H1N1, N2 menos 1, H2 menos 1. Aqui eu vou colocar uma identidade no meio desses dois caras aqui, uma identidade que vai ser simplesmente expressada dessa forma, como sendo H2 menos 1 vezes H2. E vou colocar uma identidade aqui entre esses dois elementos também, tá? Que está expressa aqui como H2 menos 1 vezes H2. Desculpa, essa identidade eu coloquei, falei, está aqui entre N1 e N2, e eu vou colocar só essas duas identidades. Então, uma é entre H1 e N1, está aqui essa identidade, e uma entre N1 e N2 menos 1, está aqui essa identidade. Tá? Uma entre N1 e N2 menos 1. Ok. Bom, mas então eu tenho esses dois produtos aqui, esse produto em azul e esse produto em vermelho, e eu vou usar o fato que N é um subgrupo normal de G. Isso aqui é simplesmente uma conjugação de um elemento de N por um elemento qualquer de G. Então essas duas conjugações aqui, tanto azul quanto vermelho, são elementos de N, por ele ser normal. Então o produto do azul com o vermelho, de novo, é um elemento de N. Então eu tenho aqui simplesmente H1, H2 a menos 1, vezes, chamei esse produto em azul de N1, linha, e o produto em vermelho de N2, linha. Então, isso aqui, esses dois, produto de H1 com H2 menos 1 está dentro de H, produto de N1 linha com N2 linha está dentro de N. Então, esse produto inicial aqui é um elemento de H vezes N, logo H vezes N é subgrupo de G. Segundo passo, provar que a interseção entre H e N é um subgrupo normal de H. Deixo como exercício para vocês provarem que essa interseção é um subgrupo. Tá? É basicamente a mesma coisa que a gente fez no caso anterior ali. E eu quero provar então que ele é normal. Então vamos pegar um elemento qualquer dentro dessa interseção que eu quero provar que é normal, pegar um elemento qualquer dentro do H, eu quero conjugar esse Nzinho por esse H e eu quero ver que isso vai dar um elemento da interseção. Tá? Beleza. Eu sei que o N ele é um subgrupo normal de G. Então, eu sei que H, N e H-1 pertence a N. Eu também sei que o H é um subgrupo de G. Então, H, N, H-1 pertence a H, porque, por hipótese, o N... cadê? Espera aqui. Esse cara é um elemento aqui. Ah, claro, porque o Nzinho é um elemento de H, desculpa, tá? Porque o Nzinho é um elemento da interseção de H com N, então em particular é um elemento de H também, tá? Então aqui eu estou usando isso. Então Nzinho é um elemento de H, H e H-1 são elementos de H, então esse produto todo é um elemento de H. Então esse produto aqui está dentro de N e está dentro de H, portanto ele está dentro da interseção. Logo, é um subgrupo normal. Perfeito. Finalmente a segunda parte, desculpa, a última parte, que eu quero provar o isomorfismo. Então, para provar o isomorfismo, vamos
exibir explicitamente tal isomorfismo. Então, eu quero provar que esse grupo quociente é isomorfo a esse grupo quociente. Para isso, eu vou definir essa função φ que sai de H e chega em Hn dividido por n. E a ideia vai ser aplicar o primeiro teorema de isomorfismo. Essa função ela vai mandar um Hzinho na classe lateral Hn. Tá? Então, isso aqui é um elemento, esse Hzinho vai ser um elemento daqui, desse grupo, e aqui eu estou pegando a classe lateral. Que φ é um homorfismo, eu deixo para vocês verificar, que é basicamente as continhas padrões que a gente já fez até o momento. Então, φ é um homorfismo, verifiquem. E, além disso, Hnzinho n é igual a Hn, porque o n está dentro aqui do nzão. Então, Hnzinho n é igual a Hn, que é igual a φ de H, por definição da φ. Isso implica que a φ de H, ela de fato é sobrejetora. Né? Então, a φ de H é todo mundo. Então, eu peguei um elemento arbitrário e esse elemento é a imagem de alguém. Então, eu tenho um homorfismo, ele é sobrejetor. O núcleo desse homorfismo são todos os elementos de H que são mandados na identidade, ou seja, que Hn é igual à identidade do contradomínio, mas a identidade do contradomínio é a classe lateral do n, ou seja, são todos os elementos Hzinhos de H, tais que H pertence a n, porque essa igualdade só acontece quando o H pertence a n. Mas isso quer dizer que o núcleo da φ é precisamente os elementos que estão em H e em n, ou seja, a interseção de H com n. Então, tem uma função φ, que é um homorfismo, que é sobrejetor, e que o núcleo é a interseção de H com n. O primeiro teorema de isomorfismo, então, diz pra gente que o domínio, que é o H dividido pelo núcleo, que a gente acabou de demonstrar, que é a interseção de H com n, é isomorfo à imagem, mas a imagem é todo o Hn cosentado por n. Perfeito. Isso demonstra o segundo teorema de isomorfismo. Próximo resultado, o teorema de correspondência, que diz pra gente que existe uma correspondência, ou melhor, uma bijeção, entre esses dois conjuntos aqui. Então, o conjunto de todos os subgrupos de G, então, primeiro, né, dado N um subgrupo normal de G, existe uma objeção entre os subgrupos de G que contém N e os subgrupos do grupo quociente. Explicitamente, essa objeção ela faz o quê? Ela manda um subgrupo de G que contém N na imagem, pelaquela função φ, que é a projeção canônica. Tá? Que eu vou denotar a imagem como sendo isso aqui. Então, a φ de H vai ser denotada por H cosentado por N. Então, isso aqui são as classes laterais, onde os representantes são elementos de H. A inversa dessa bijeção, né, por ser uma bijeção, eu tenho que mostrar que existe uma função bijetora entre esses dois conjuntos. A inversa dessa função psi vai ser essa função φ, que a gente vai provar isso, obviamente, mas o que ela faz a função φ? Ela pega um subgrupo do grupo quociente e manda na imagem inversa pela projeção canônica, certo? Então, a bijeção que eu estou dizendo que existe é dada por essas duas funções, e além disso, essa bijeção restringe a uma bijeção quando a gente troca o símbolo subgrupo por subgrupo normal. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que essa bijeção vai dar uma bijeção entre os subgrupos normais de G, que contém N, e os subgrupos normais do grupo quociente. Certo? Demonstração. Que essas duas funções são bem definidas, não tem o que provar, não depende de escolha nenhuma. Então está tudo ok. Bom, por outro lado, vamos notar agora que se N é um subgrupo de H, né? Então eu estou pegando H, um subgrupo de G, que contém N. Então vamos assumir então que N é um subgrupo de H. Isso implica que o Hzinho vezes N está contido em H, obviamente, para todo Hzinho em H, porque tanto o H quanto os elementos de N estão em H. Logo, o que vai ser a imagem inversa da φ
desse grupo quociente aqui, H por N, que por definição é a imagem do grupo H pela φ. Bom, por definição, esses são os elementos de G que quando eu aplico φ, cai aqui dentro. Então, são os elementos Gzinhos, tais que Gn pertence a Hn. Ou seja, são os elementos Gzinhos, tais que dizer que Gn pertence a Hn significa dizer que existe um H em H, tal que Gn é igual a Hn. Mas isso aqui, pela essa conta que a gente acabou de fazer, isso aqui é um elemento, isso aqui está todo contido dentro de H. Ou seja, são todos elementos Gzinhos de G, tais que esses elementos, esse Gzinho pertence a H. Certo? Logo, isso aqui está falando que a φ maiúscula, que é a φzona aplicado nesse subgrupo, vai dar justamente o próprio H que você começou. Então, ou seja, começamos com H aqui, aplico a psi, vou ganhar justamente esse conjunto que está aqui. Aplico a φzona nesse conjunto, eu volto no mesmo H que eu comecei. É o que está escrito aqui. E é o que estou escrevendo em azul. Isso implica que a φ da psi é igual a φ da H cocentado por N, que é igual a H. Então, isso demonstra que uma das composições, que é a φ com a psi, é a identidade. Começa em H e termina em H. Bom, como a φ, agora essa φ aqui, a projeção canônica, ela é sobrejetora, isso é óbvio que ela é sobrejetora. Toda função sobrejetora, isso é a teoria de conjuntos, toda função que é sobrejetora satisfaz essa condição aqui. Ou seja, se eu começar com um conjunto K, pegar a imagem inversa e aplicar a φ, eu ganho justamente o K que eu comecei. Bom, mas isso implica que a psi da φ, agora é o outro lado, né, a outra composição, que é a psi da φ, que por definição é a psi da φ a menos 1 de K, que por definição é aplicar φ nesse conjunto, ou seja, a φ da φ a menos 1 de K, isso é igual a K. Né? Logo, a gente demonstra, olhando a parte em azul e a parte em vermelho, que a φ e a psi, as maiúsculas aí, né, são uma inversa da outra. Portanto, a teorema da correspondência segue. A gente tem uma objeção. Bom, falta ver a parte de que essa objeção ela continua sendo válida se a gente pedir normalidade aqui. Né? Bom, a gente já sabe que a imagem inversa de subgrupos normais, por homomorfismo, é um subgrupo normal. Então, a gente já sabe aqui que se eu começar num subgrupo normal desse lado e aplicar φ maiúscula, ela é simplesmente a imagem inversa. Então, o que eu ganho é um subgrupo normal desse lado. Então, isso a gente já sabe dos slides anteriores. Então, por fim, eu afirmo que se a gente começar com um subgrupo normal em G e aplicar aquela psi, a gente vai conseguir um subgrupo normal do grupo quociente, ou seja, H cocentado por N é um subgrupo normal do G cocentado por N. Tá? Lembra que isso aqui é simplesmente a imagem, tá? Essa é a notação que a gente está usando para a imagem da φ no H. São todas as classes laterais representadas por elementos de H. Então, para demonstrar essa afirmação, quero provar que esse cara é subgrupo normal do grupo quociente. Então, vamos pegar um elemento qualquer do grupo quociente, um elemento qualquer do subgrupo que eu quero provar que ele é normal, e eu quero demonstrar que essa conjugação aqui está de novo aqui dentro. Mas para isso, eu vou usar que o H é normal em G. Então, se eu fizer GHG menos 1, isso vai ser igual a um H' dentro de H. Logo, essa conjugação dentro do quociente, por definição do produto no grupo quociente, isso é igual a esse elemento, GHG menos 1. Mas eu sei que GHG menos 1 é igual a H', então isso aqui é simplesmente H' vezes N. Mas isso aqui é um elemento de H sobre N. Né? Os elementos de H sobre N são as classes laterais representadas por elementos de H. E H' é um elemento de H. Logo, essa conjugação está dentro de H cocentado por N. Isso implica que H cocentado por N é um subgrupo normal de G cocentado por N. Isso finaliza a demonstração do segundo teorema, teorema da correspondência.
Finalmente, o último resultado da aula é o terceiro teorema do isomorfismo, que diz o seguinte. Então, suponha que N é um subgrupo normal de G e que a gente tenha N um subgrupo normal de H e H também um subgrupo normal de G, ou seja, uma cadeia de subgrupos normais aqui. Tá? Então, nota que tudo aqui faz sentido. Eu posso considerar o grupo quociente G por N, porque N é um subgrupo normal de G. Eu posso considerar o grupo quociente H por N, porque N é um subgrupo normal de H. E eu posso considerar o subgrupo quociente G por H, porque H é um subgrupo normal de G. E esse teorema, terceiro teorema do isomorfismo, está dizendo o seguinte, que tanto faz eu considerar esse grupo quociente aqui, de uma vez, G por H, como eu considerar primeiro o G por N, depois o H por N, e considerar o quociente desse resultado. Esses dois resultados, no fim, vai ser isomorfos, são grupos isomorfos. Demonstração, vamos considerar essa seguinte composição aqui de funções. Então, essa primeira é simplesmente aquela projeção canônica, manda o elemento Gzinho na classe lateral dele, no grupo quociente G por N. Tá? E aqui é a outra projeção canônica agora, só porque agora começando desse grupo. Então, ele vai mandar um elemento desse grupo, que é um cara da forma Gn, e vai mandar na classe lateral aqui dentro desse grupo quociente, que vai ser Gn, classe lateral. Aqui é o grupo normal, né, que a gente está quocientando. Bom, a primeira observação é que a psi é sobrejetora, porque ela é composição de sobrejeções. Né? Toda projeção canônica são sobrejetoras. Então, aqui é uma projeção canônica e aqui é outra. Então, composição de sobrejeção é sobrejeção. Então, a psi é sobrejeção. E a imagem da psi, pelo fato de ser sobrejeção, é todo o contradomínio. Então, vai ser G cocientado por N dividido por H cocientado por N. Ok. Vamos ver quem que é o núcleo dessa função psi. Tá? Então, vamos supor que eu aplique psi num G, que por definição é Gn classe lateral dentro do contradomínio. Então, é Gn H vezes H dividido por N. E suponha que isso seja igual à identidade do contradomínio, da psi. A identidade desse cara é a classe lateral do subgrupo que a gente está pegando aqui, que é o H cocientado por N. Bom, eu tenho essa igualdade aqui, se somente se Gn pertence ao Hn. A gente já usou essa igualdade várias vezes para subgrupos normais ao longo aqui. Então, se somente se Gn pertence a esse grupo aqui, subgrupo Hn, ou seja, se somente se essa classe lateral Gn pode ser representada por um elemento de H, ou seja, Gn é igual a H vezes N para algum Hzinho em H. Mas eu sei que N é um subgrupo de H, e Hzinho é um elemento de H. Então, H vezes N também está contido em H. Ou seja, a psi de G ela é a identidade, se somente se G é um elemento de H. Logo, o núcleo da psi, que é justamente os elementos que são montados na identidade, é o conjunto ou subgrupo H. Tá? Então, eu tenho uma função psi, que ela é um homomorfismo. Aqui eu não provei que ela é um homomorfismo, mas ela é porque ela é uma composição de homomorfismos. Então, fica para você checar que a composição de homomorfismos é, de novo, homomorfismo. Então, aqui eu estou compondo os dois homomorfismos canônicos. Então, a psi é um homomorfismo. Ela é sobrejetora, porque ela é composição de sobrejeção. Então, a imagem é todo contradomínio. O núcleo é igual ao H. E o primeiro teorema do isomorfismo, então, diz que o domínio quocientado pelo núcleo, ou seja, G quocientado por H, é isomorfo à imagem, mas a imagem é todo o contradomínio. E isso finaliza a demonstração do terceiro teorema do isomorfismo. Tá. Para finalizar, um exemplo de como que a gente pode aplicar o terceiro teorema do isomorfismo para obter um resultado interessante. Então, antes disso, eu quero lembrar lá dos primeiros slides dessa aula, que a gente usou o teorema de Lagrange para concluir que a ordem do subgrupo de um grupo quociente, G dividido por N, é a ordem de G dividido pela ordem de N, tá? Aqui é N. Ok,
Então eu quero usar isso e o terceiro teorema de isomorfismo para calcular a ordem de um certo grupo. Então vamos considerar MZ, os múltiplos de M, subgrupo normal de Z. Subgrupo, agora vamos considerar os múltiplos de M vezes N, também é um subgrupo normal de Z, porque todo subgrupo de Z é um subgrupo normal. E a gente tem que os múltiplos de M e N, obviamente, são múltiplos de M. Então a gente tem aqui essa inclusão. MNZ é um subgrupo de MZ. Então faz sentido tudo do terceiro teorema do isomorfismo. E o terceiro teorema do isomorfismo diz que tanto faz a gente fazer G cocentado pelo subgrupo maior aqui, que nesse caso é o MZ, como a gente cocentar duas vezes. Ou seja, eu concentar o G pelo subgrupo menor, que nesse caso é o MN, múltiplo de MN, cocentar o subgrupo H pelo subgrupo menor, tá aqui, pegar esse resultado e concentar um por outro. Então, o terceiro teorema de isomorfismo diz que essas duas maneiras de fazer quocientes coincidem. Bom, se eu tenho esse isomorfismo, em particular, eu tenho a igualdade entre a ordem desses dois grupos. Então, a ordem desse grupo coincide com a ordem desse grupo. Pela observação aqui acima, que segue do teorema de Lagrange, eu sei, então, que a ordem desse grupo, que a gente já sabe que é M, né? Vão ser, por um exercício que eu deixei para vocês, a ordem lá atrás, a ordem disso vão ser os restos, né, da divisão por M, que são M elementos. Aqui, da mesma forma, é M vezes N, e aqui eu não sei, é isso que eu quero concluir. Mas essa igualdade, eu concluo, então, que a ordem de quando eu pego o subgrupo dos múltiplos de M e faço quociente desse grupo pelos múltiplos de M vezes N, então a ordem vai ser M vezes N dividido por M, que é igual a N. Então a ordem desse cara vale N. O CG está falando para a gente que basicamente vamos dizer assim, o que o instinto da gente diria para fazer essa conta, que seria cancelar esses Mzinhos aqui, né, que é o que a gente faz no caso de divisão de números inteiros, de fato funciona. Então, se eu cancelasse isso aqui, eu vou ter justamente N, grupo de ordem. Bom, e isso finaliza essa terceira aula.